Olá, me chamo Franciele, eu sou estudante, da Universidade Federal Fluminense, mais conhecida como UF, e eu faço o curso de Engenharia de Telecomunicações. Atualmente, eu estou no sexto para o sétimo período. Como trocou de currículo, currículo atual, então tem algumas matérias que eu estou fazendo do sexto e tem algumas matérias que eu estou fazendo do sétimo, então fico mais ou menos nisso. Vou falar um pouquinho com vocês sobre como que é estudar engenharia de telecomunicações e principalmente como é estudar numa universidade federal. Eu, atualmente, eu já concluí o ciclo básico, então eu aprendi muito sobre raciocínio, ok, que tem muita conta, A gente pratica muito, tem muita lista, muitas provas complicadas, umas contas grandes pra gente fazer. Só que no final das contas, o que eles querem que a gente tenha é um pensamento crítico. Quando a gente lê uma questão, a gente já tem toda a metodologia de fazer o cálculo na cabeça. Mas o que a gente vai extrair disso? Aquele problema que eles estão traçando pra gente, é um problema que pode acontecer realmente na vida real? É esse pensamento, a base do pensamento que é construída quando você está no ciclo básico. Para no ciclo profissional, você ter uma, vamos dizer, questionar, uma forma de raciocinar aquele problema que a sua engenharia resolve, porque a engenharia de telecomunicações resolve problemas relacionados à comunicação à distância, tanto comunicações entre pessoas, comunicações entre computadores e comunicação entre dispositivos qualquer, Que hoje com IoT já não é mais só telefone, já não é mais computadores, a gente tem muito mais dispositivos que fazem a comunicação à distância. Então, vou falar um pouquinho sobre a engenharia de telecomunicações na UF. No Rio de Janeiro, a gente tem outras faculdades, que ofertam esse curso. As faculdades públicas, tem na UERJ, só que a UERJ é Engenharia Elétrica, com ênfase em telecomunicações. A gente tem na PUC, que também não é federal, mas é uma particular, que também tem engenharia de telecomunicações. A gente tem na Estácio, e a gente tem na UF, que é em Niterói. Então, dentro dessa lógica, tem a engenharia é dividida em duas partes, que é o ciclo básico e o ciclo profissional. Em telecomunicações, a modificação que teve no currículo, eu vou colocar aqui a foto do currículo novo. Como vocês podem ver, tem a parte dos eixos, as matériazinhas que tem os eixos. Ou seja, quando você chega no ciclo profissional, você tem que definir a sua área. O que seria essa área? A área, basicamente, se você quer trabalhar com RF, o que significa RF, Radiofrequência. Então, você vai trabalhar com satélite, com transmissão, com fibra ótica, mais voltada para essa questão de transmissão, resolve problemas de transmissão. E aí tem a outra, que é a questão de redes. E aí você vai trabalhar um pouco mais com internet, principalmente com infraestrutura de rede. Como que faz para uma cidade, por exemplo, nem toda cidade tem fibra hoje. O que eles fazem? Eles colocam fibra até um ponto, e aí você vê essas questões de topologia de redes. Eu ainda não segui a trilha toda, Todas as matérias iniciais de redes, ainda não fiz nenhuma matéria do eixo tecnológico dessas 4 aí. Eu tô... Tem as matérias lá de cálculo, tem alguma coisa de física, de eletromagnetismo, que é basicamente o que será bem explorado no ciclo profissional. A gente vai explorar no ciclo profissional, então, as questões de transmissão, muito focado em eletromagnetismo, muito focado nisso. Coisas de eletricidade também. Programação, principalmente. Então, é muito importante aprender alguma linguagem de programação. A gente tem 2 matérias de programação no ciclo básico, que é a matéria de programação, introdução, E tem uma de programação orientada a objetos, que é muito importante para a vida, assim, para o mercado de trabalho e tudo mais. Uma coisa que eu considero muito importante na faculdade. Nos Estados Unidos, isso é bem mais
mais, vamos dizer, levado em consideração, principalmente antes das pessoas entrarem na faculdade. Porque eu tô falando que aqui no Brasil, se você não tiver, além, né, tipo, se você só fizer as matérias, você não vai ter nada para falar na sua entrevista de estágio, na sua entrevista de emprego. Então, aonde a gente consegue os conhecimentos necessários para a gente chegar no mercado de trabalho e conseguir se posicionar? É nas atividades extracurriculares. Então, pelo menos na UF, eu sei que na minha primeira semana, né, de aula, a gente tinha matéria de introdução e eu achei uma iniciativa muito legal que o professor deixava, né, os grupos extracurriculares da faculdade fazerem a apresentação, falarem com o que eles trabalham, quais projetos eles desenvolvem, e falar sobre as possibilidades, para você não ficar só ali, para você abrir a caixa e sair da caixa. Então, vou citar algumas. A empresa Júnior. Em Telecom, a gente tem uma empresa Júnior, a Smarttel. Vou colocar o link, vou colocar o Instagram de todas essas iniciativas que tem. Em Telecom, a gente tem o programa de educação tutorial, que ele engloba ensino superior, que é educação, na verdade, pesquisa, ensino e extensão. Então, basicamente, os 3 pilares a gente tem dentro desse grupo, o que é bem legal, né? Porque você já, tipo, sai com experiências muito grandes nesses 3. Eu participei do PET, a gente chama de PET Tele, e eu tô onde eu tô por conta desse grupo, né? A experiência de trabalhar em grupo, os novos conhecimentos e tudo mais. Então, além disso, tem a monitoria. A monitoria, geralmente as pessoas conhecem com mais, vamos dizer, certeza. Tipo, é mais certo das pessoas conhecerem monitoria e iniciação científica, que geralmente você tem que procurar um professor. Monitoria, como é que você faz? Você fez uma matéria, depois, quando você passa nessa matéria, você pode aplicar para a prova de monitoria, se tiver, porque nem todas as matérias têm vagas para monitor, né? Então, você aplica para essa prova, ou seja, vai ser uma prova como se fosse a prova final, né? A P2 lá da matéria que você fez, que você está fazendo de novo. Por exemplo, eu fiz de álgebra. Então, eu fui monitora de álgebra linear por 1 ano. Então, eu fiz a matéria, primeira prova, segunda prova. Depois que eu passei, no semestre seguinte, eu já tinha conversado com minha professora na época como é que funcionava essa questão de monitoria. E aí ela falou que ia abrir o edital e quando abrisse, eu me inscrevia e eu ia ter que fazer uma prova e depois uma entrevista. E aí eu fiz a prova, eu consegui passar. A matéria foi a matéria da disciplina toda. E o interessante pra mim, que na entrevista, eu já fui meio que... Eu era crua, né? Tipo, a gente foi lá, esse foi no meu 2º período de faculdade. Então, eu era muito crua. E o professor, ele me orientou, né? Como fazer uma prova mais no padrão da faculdade, né? Isso aí é assunto para outro vídeo. Enfim, e aí continuando, né, nos projetos, existem projetos de extensão, que geralmente são os projetos que a faculdade, né, o meio acadêmico, retorna para a sociedade todo o investimento que eles fazem na gente. Ou seja, geralmente são projetos que abraçam a comunidade. Comunidade, né, que está em volta da faculdade ou não, da região. Além da extensão, a gente tem os projetos de Baja e Fórmula, ou seja, os alunos fazem do zero um carrinho. Um carro, né? Um carrinho não, é um carro mesmo, gente. Tipo, existe piloto, as pessoas pilotam. Vou colocar uma foto aqui embaixo dos Instagrams desses grupos, para quem tiver interessado em conhecer. Eu acho bem legal a iniciativa. E existe o diretório acadêmico também. Então, as pessoas que têm uma visão mais... que gostam dessa questão de liderança. Gente, eu tô estudando É um assunto bem teórico, assim, tem umas partes
Espero que esse vídeo ajude vocês, principalmente quando vocês tiverem... Ah, e lembrando, né? Eu tô falando aqui sobre a UF, mas algumas iniciativas têm em todas as faculdades. É só vocês buscarem, né? Pra mim veio muito fácil, né? Porque teve aquela aula lá com os grupos que eles falaram sobre as propostas deles. Mas é só uma questão hoje em dia com a internet, né? Fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil, né? Você achar as coisas, ver o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo, o que existe, o que não existe, as iniciativas que existem na sua faculdade, né? Falei sobre a UF, mas cada faculdade tem as suas iniciativas extras, porque os professores se importam com isso, né? Então é isso. Até mais.